Chegou aquela sexta-feira que todos nós gostaríamos. Semana de luta, semana de vitória. Não existe vitória sem batalha, sem uma luta digna. Vem com a gente, você está na Rede Vida de Televisão, canal da família e da boa notícia. Vamos lá. Algo novo Deus quer me dar. Devo apenas acreditar. Dentro de mim existe um lugar que Deus escolheu para criar. Da janela eu vejo o sol e a luz a brilhar, e o céu azul me convidando a caminhar. Te amo, és o verdadeiro amor. Para sempre serás meu Senhor. Me alegro em tua presença, sinto a paz, vejo a luz. Para sempre eu vou te dizer, te amo, Jesus. Você ama Jesus? E você ainda não aprendeu a declarar esse amor, reconhecendo o quanto Ele já fez por você. Vai lá, viva esse amor. Algo novo Deus quer me dar. Devo apenas acreditar. Dentro de mim existe um lugar que Deus escolheu para criar. Da janela eu vejo o sol e a luz a brilhar, e o céu azul me convidando a caminhar. Te amo, és o verdadeiro amor. Para sempre serás meu Senhor. Me alegro em tua presença, sinto a paz, vejo a luz. Para sempre eu vou te dizer, te amo, Jesus. Te amo, és o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Para sempre serás meu Senhor. Me alegro em tua presença, sinto a paz, vejo a luz. Para sempre eu vou te dizer, te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Jesus. Te amo, Jesus. Jesus. Te amo, és o verdadeiro amor. Para sempre serás meu Senhor. Me alegro em tua presença, sinto a paz, vejo a luz. Para sempre eu vou te dizer, te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Que legal, gente, bacana. Sejam todos muito bem-vindos à Rede Vida de Televisão, ao programa Acredite. Para mim é muito especial, porque eu não sei se vocês se lembram, há 4 anos atrás, o primeiro programa Acredite
eu entrevistei o nosso saudoso Bruno Covas. Eu posso dizer que eu fui um grande amigo do Bruno Covas, uma pessoa que faz uma falta incrível nos dias de hoje, né? E hoje eu também estarei entrevistando, no programa de hoje, um grande amigo, também político, que está fazendo a diferença, e a gente tem que trazer boas notícias para você. Daqui a pouco eu vou chamá-lo. Mas quero dizer para você que hoje, no Café Bolinho e Teologia, o nosso querido professor Felipe Santos vai falar de um tema muito legal, tá bom? O ministério, gente. Ministério, sabe de quem? Sobe aqui, depois para mim aqui, para eu saber de quem que é esse ministério que o professor Felipe Santos vai tratar para nós hoje. Porque eu tenho certeza que você, que gosta da palavra de Deus, gosta da Sagrada Escritura, sabe que o ministério que nós desenvolvemos, que nós trazemos no nosso dia a dia, eu, por exemplo, Ministério da Palavra, Ministério da Música, mas quantos personagens bíblicos fazem a diferença? Como, por exemplo, João, né? Que é uma pessoa maravilhosa. João era considerado o mais novo daquela turma. Ele também era o mais próximo de Jesus, provavelmente o seu escriba, né? E ele, nós temos lá 4 evangelhos, 3 sinóticos e o de João. Sinóticos porque são praticamente iguais, falam praticamente dos mesmos assuntos. João não, João tem detalhes que os outros 3 não trazem. Então hoje o professor Felipe Santos vai trazer para nós esse ministério maravilhoso do evangelista João, tá bom? Então se prepare. Mas agora, olha só a ficha desse cara, brincadeira, hein? Olha só, daqui a pouco eu falo o nome dele, mas ele é médico veterinário, político, filiado ao PSD, eleito vereador em São Paulo com mais de 49 mil votos. É voto, hein, gente? Defende bandeiras como defesa dos animais, turismo, segurança pública, mobilidade urbana, cultura, esporte, educação, micro e pequenos empreendedores e a comunidade japonesa. Ele vai dizer para nós por que ele defende a comunidade japonesa. Aliás, minha mãe, quando pequena, trabalhou numa fazenda de arroz e os patrões dela eram japoneses, né? Ela sabia falar muita coisa em japonês. Uma história bonita. Lá em Santo Antônio do Pinhal, perto do Campos Jordão. Bom, em pouco tempo de mandato, assumiu o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Participou de comissões importantes como CPI da dívida ativa municipal e também da subcomissão sobre ciclovias e ciclofaixas. É proponente e relator da CPI das concessionárias para investigar e melhorar os serviços prestados por empresas como Telefonia, Enel, Sabesp e Comgás. Tem trabalho, hein? Ele é um vereador de São Paulo. Vereador vereia, e o significado é cuida, né? A pessoa mais próxima do povo nessa hierarquia política é o vereador. Então vem para cá, assim como o primeiro programa foi com o nosso querido Bruno Covas, hoje eu tenho a alegria de trazer para conversar, para ter um papo sobre grandes cidades, grandes problemas, complexidades, meu amigo Rodrigo Goulart. Chega aqui, meu irmão. Cara, que legal, pô, que ficha, bicho. Que legal. Prazer estar aqui com você, Duncan. Obrigado pelo convite. Falando aqui, esse programa que a gente assiste, né, sempre quando pode. E é uma honra. A referência que você acabou usando aqui, né, a referência do Bruno, de ter feito primeiro, eu lembro de ter assistido. E quanta emoção que não trouxe já naquele primeiro programa. A gente já sabia que ia ser um programa de sucesso, como você tem feito. Infelizmente, o Bruno nos deixou, mas com certeza onde ele está hoje, ele está olhando aqui para todos nós, inclusive com 2 grandes amigos dele aqui conversando sobre ele. Inclusive no último domingo ele faria aniversário de 44 anos, então é sempre uma boa memória estar aqui falando do Bruno. Tem uma maior alegria, né? um santo orgulho em ter feito o primeiro programa, né, na época com o prefeito de São Paulo, o nosso querido Bruno Covas, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Faz uma falta, né?
Com certeza, faz muita falta. Puxa vida, legal. Mas deixou muitos ensinamentos pra gente. Verdade. Isso é importante. Olha, para você que te ligou a televisão agora, eu sei que muitas pessoas aqui em São Paulo confundem o Rodrigo Goulart com o Fabrício Cobra. A diferença é a barba, viu, gente? Mas são duas pessoas maravilhosas. Um grande abraço, Fabrício Cobra. Inclusive, já quero encomendar um programa aqui, Rodrigo, com vocês dois, para a gente falar sobre essa complexidade que é a tal de cidade de São Paulo. O Fabrício tem sido um grande parceiro, nosso secretário, né, atual secretário da Casa Civil, e muita gente realmente confunde. De vez em quando eu encontro e falo, ô secretário, tal coisa está combinado? Eu falei, está combinado, só passar lá, tá certo. Aí ele te liga, mas né? Vai ser um prazer estar aqui junto com o Fabrício, discutindo várias questões, né, junto à prefeitura, ao prefeito Ricardo Nunes, mas principalmente o Fabrício tem coordenado o trabalho do Todos pelo Centro. Então, essa requalificação que a gente está ordenando pelo centro, o Fabrício é um dos grandes responsáveis coordenando esse trabalho, depois de todo o trabalho que a gente fez na Câmara, aprovando todas as legislações que demos incentivo para a reocupação do centro, né, a boa ocupação. Inclusive, aí, com esse projeto novo aqui do nosso governador, trazendo, né, as instalações oficiais para o centro de São Paulo, quer dizer, isso vai dar uma revitalizada incrível, né? Com certeza. Nós participamos, alguns dias atrás, do lançamento da nova sede administrativa do governo do Estado, que será ali bem perto do Palácio dos Campos Elíseos, perto da Praça Princesa Isabel. Então, com certeza, trazendo mais por volta de 22 mil funcionários públicos ali para aquela região. Então, com certeza, vai ser um impacto positivo muito grande, e claro, você ocupando pelo bem, você acaba espantando o mal, é isso que a gente vai ter que fazer ali, uma reocupação pelo bem ali do centro da cidade. E sem dizer que o projeto arquitetônico, né, é lindo, né, eu tive a oportunidade de dar uma pesquisada, você paulistano, né, você tem boas notícias e muita coisa para comemorar com a atual administração, não apenas da prefeitura, mas também do Estado. Então, é uma junção bacana. E como a gente acompanha tudo isso, a gente sabe quem é quem, a gente vem vendo, né? Vem acompanhando e vendo com grande esperança, bons olhos, porque tem boas notícias por aí. Douglas, acho que falando do centro, uma boa visão aqui que a gente já dá para o público que nos assiste é a seguinte: nós já tivemos 9 tentativas de planos de intervenção urbana ali para o centro, estou alterando várias questões para que a gente pudesse mudar aquela realidade que a gente ainda tem no centro. Mas o mais importante de todas essas legislações, nós já aprovamos agora, atualmente, o programa de retrofit, então, para fazer uma reforma naqueles prédios antigos, para dar uma outra cara, uma reocupação. O Requalifica, que é para requalificar também esses prédios que já estivessem sendo utilizados, mas precisavam de uma melhoria. Nós aprovamos o Pio Central, então dando novos incentivos e novos parâmetros para essas construções, para novos usos também. Mas o mais importante de tudo isso, ao meu ver, é a integração dos poderes municipal e o poder estadual. Tanto o prefeito Ricardo como o governador Tarcísio têm tido essa boa intenção e a mesma intenção. Eu acho que o melhor entrosamento aí dos governos, acho que tem sido agora. Então, além de todas as legislações positivas, nós temos esse entrosamento e o sinal disso tudo, um deles é com certeza esse anúncio da sede. Agora está um concurso para aprovar o projeto. Então, há uma democracia plena em tudo isso, né? Então, um concurso aberto, quem quiser se inscrever, inclusive tem lá a possibilidade de inscrição. Qualquer arquiteto pode entrar com o projeto e participar do concurso. Uma comissão julgadora muito importante e transversal de todas as áreas da sociedade. Então, isso eu acho que vai ser muito bacana e prova da democracia é isso. Mais ou menos semelhante àquilo que a gente vê em Belo Horizonte, quando a gente está indo lá para o Confins, que a gente passa do lado esquerdo, tem todo um centro administrativo lindo ali. É só que o centro administrativo de BH, o pessoal fala que é longe da cidade, que na verdade era a intenção da época, né? De realmente colocar mais distante, criar um novo polo ali de desenvolvimento. É que aqui vai ser no centro. E aqui vai ser exatamente no centro, que é uma área que precisa ser reocupada pelo bem. É isso que a gente vai fazer com essa nova sede e mais um desses programas que a gente tem trabalhado também na Câmara Municipal. E é legal, Rodrigo, que quando a gente percebe que o governo estadual, né, e a prefeitura, ela começa a olhar na mesma direção, falar a mesma língua, né? É bacana quando a gente entra nesse assunto. Eu sei que talvez você esteja em casa agora e fala, puxa vida, mas que assunto é esse hoje? Gente, ninguém vive sem a política. A verdade é essa, ninguém vive. Você pode gostar, pode não gostar,
né? Você pode se interessar pelo assunto ou não, mas o fato é que a nossa vida sem a política, ela não existe. Não existe. Todas as contas que eu pago, os impostos que eu pago, a minha mobilidade, a minha segurança, a educação, a saúde, enfim, tudo isso. E por que eu quis trazer o Rodrigo hoje aqui? Porque o Rodrigo é um vereador. E nessa escalada, né, nessa linha, desde a presidência da República até o vereador ou o prefeito ali daquela região, o vereador, até esse nome, né, vem de verear, ou seja, de cuidar, é a figura pública mais próxima do cidadão, né? E o fato de trazer o Rodrigo aqui era para justamente explorar isso, Rodrigo. Que desafio é esse, né? Numa cidade que tem dimensões e proporções de países, né? De muitos países da Europa, o que é ser vereador em São Paulo? São Paulo é um país de 12 milhões e meio de habitantes, tá? É maior que Portugal, só para a gente ter uma ideia da dimensão da cidade, exatamente. E aí, para vereador, a gente tem algumas brincadeiras, né? Que vereador, como você falou, cuida, né? A gente fala que vereador é ver e andar, né? Porque o que a gente anda e trabalha, acompanha, vê o que tem de problema na cidade. E o prefeito Ricardo Nunes, que foi vereador também por 2 mandatos, foi vereador comigo, ele costuma falar que vereador é ver a dor. Então, realmente é isso. Verdade, uma boa. E é o posto, né, o cargo público mais próximo da população. E a gente fala que o que a gente faz numa Câmara Municipal, a gente aprova uma legislação, o prefeito sanciona, no outro dia a população já está sentindo a diferença daquela legislação. Então, é muito gratificante a gente poder trabalhar por uma cidade, país como São Paulo, e os mais diversos temas. O nosso mandato, por exemplo, desde o meu pai, quando vereador, deputado, a gente tem uma atuação muito extensa. Então, algumas que você tratou aqui, a gente trabalha da educação, na saúde, na mobilidade, na questão do desenvolvimento urbano, trabalho pela causa animal, até pela minha formação de ser veterinário, turismo, lazer, a gastronomia, uma comissão que eu presido também na Câmara, a comissão de finanças. Então, um trabalho muito variado para uma cidade como São Paulo, um vereador como São Paulo tem que estar preparado para todos os temas. E muitas vezes, né, o eleitor, né, o cidadão, o munícipe, né, ele, quando vota ou assertivo ou não. O que é votar assertivo ou não? É quando você vota consciente em quem você está votando, né? Votar por votar em quem você não conhece, votar em quem você não acompanha, e você também não pode cobrar isso depois, isso é votar errado, né? Mas quando a gente acompanha, quando a gente conhece, quando a gente, sabe, faz o caminho junto com a pessoa, é bacana demais. E nós tivemos em São Paulo muitos nomes que foram verdadeiros ícones da política, não apenas do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, mas a nível de Brasil, que extrapolou, né? Que se tornaram pessoas conhecidas a nível nacional. E ao trazer o Rodrigo aqui, eu não estou trazendo o Rodrigo aqui para falar do Rodrigo, eu estou trazendo o Rodrigo para falar dessa complexidade, né? Porque 49 mil pessoas, quase 50 mil pessoas, acreditaram em você e lhe deram um voto, literalmente falando, de confiança. A partir daí, o que é a vida, né? Como é que é o dia a dia? Como é que é ver a dor, né, de uma cidade que pulsa, né, 24 horas, que clama por segurança, mobilidade, educação, saúde, enfim, o Brasil todo tem o sonho, né, de vir para São Paulo, de vencer em São Paulo, de encarar. Nós que somos do interior, hoje eu dirijo aqui em São Paulo, mas a gente tem um medo. Dirigir em São Paulo? De jeito nenhum. Vai que eu erro uma curva lá, né? uma esquina, nem sei onde eu vou parar. Quer dizer, tem toda essa mística de uma cidade como São Paulo. Como é que é isso, Rodrigo? Olha, Douglas, é desafiador realmente, da mesma forma como você que morava no interior, para vir aqui, o medo de dirigir aqui em São Paulo, é muito desafiador. A gente tem um cargo tão importante, nós somos hoje 55 vereadores, então da maior Câmara Legislativa da América Latina. Então, com certeza, tudo que a gente faz aqui vira modelo para qualquer lugar do país e principalmente aqui também na América Latina. Só para você ter uma ideia, algumas leis que hoje... Primeiro que a gente cumpre uma lei meio que
nem lembrando o que era uma lei, na verdade. A lei do cinto de segurança. Para quem não sabe, a primeira Câmara que aprovou essa lei, e aí sim virou lei aqui em São Paulo, e virou modelo para o país inteiro, foi a Câmara Municipal de São Paulo. Então, pouca gente sabe disso, pouca gente fala que foi a ideia de um vereador à época. A lei do uniforme material escolar. Hoje em dia, é comum nas cidades, principalmente do Brasil, ter na rede pública de ensino material e uniforme escolar. Foi uma lei também aprovada na Câmara Municipal de São Paulo, uma lei à época do meu pai, vereador. Então, nós temos várias dessas leis que coisas hoje que existem. para nós hoje Então, são coisas normais, comuns, hoje, mas que não eram. Quem entra num carro hoje não coloca o cinto de segurança, é automático. Né? Uniforme material escolar, quantas crianças da rede pública de ensino a gente vê na rua uniformizado e não sabe que foi uma lei aqui de São Paulo. Então, esse é o grande desafio, da gente saber que tudo que a gente está fazendo aqui serve de modelo para o país inteiro. Então, eu me lembro quando, no comecinho dos anos 90, por exemplo, né, é uma coisa recente, né, que hoje é uma coisa normal, mas no comecinho dos anos 90, quando eu fazia uma viagem com os meus filhos, eu tinha uma Paraty, então eu deitava o banco da Paraty, cobria com um colchonete lá, ou então um edredom, né, botava pijama nas crianças, e os três iam deitados lá atrás e parava no guarda, numa autoestrada, ele pediu o documento do carro, pediu o meu documento, mas nem ligava para aquelas ainda três crianças. Ainda falava baixinho para não acordar as crianças. Quer dizer, uma coisa impensável, né, nos dias de hoje. Então, esse foi um grande exemplo, porque hoje todo mundo entra no carro, desde as minhas netinhas de 5 anos e 10 anos, todos, primeira coisa, põe o cinto. Põe o cinto. Quer dizer, há 30 anos atrás, isso não existia. Então, isso é uma coisa que começou em São Paulo, uma atitude dos vereadores e que hoje é algo natural. E quem não cumpre essa lei é sinônimo também de irresponsabilidade. Exato. E a lei, inclusive, do proibido fumar em locais fechados, tudo também começou na Câmara. Então, aqui. São vários exemplos que começam aqui. Proibição do amianto na construção civil, quem não lembra aquelas telhas cinzas, né? Que o pessoal utiliza, é cancerígeno e foi proibido primeiro aqui em São Paulo. Então, são vários exemplos que São Paulo só 4 exemplos aí, né? Cinto de segurança, proibido fumar em lugar coberto, uso do amianto das telhas e... uniforme escolar e uso do amianto nas telhas. Quer dizer, só essas 4 leis, que hoje é algo que é totalmente comum, né, no Brasil, graças a Deus, foram leis aprovadas por vereadores aqui de São Paulo. Então, para você entender que o trabalho do vereador, ele é muito importante. Mas a gente vai dar um tempinho aqui na conversa, porque agora tem um quadro Eu Acredito, Eu Faço. E a Vanessa foi na paróquia de Santo Antônio, aqui do Parque, em Guarulhos, tá bom? São Paulo, que realmente é fantástica. A Vanessa tem esse quadro aqui com a gente já mais ou menos acho que 1 ano, né? E ela vai falar com a juventude agora, né? Vamos lá? Ô Vanessa, mostra para nós essa paróquia aí, vamos lá. Hoje eu estou aqui em Guarulhos, município de São Paulo, no bairro Parque de Santo Antônio, e eu vim conhecer a paróquia de Santo Antônio. Quem vai me contar hoje a sua história é a Mariana. Ela cuida dos coroinhas, está aqui desde pequena. Então vamos lá comigo conhecer a história dela e mais uma paróquia linda. Olha lá! A paróquia foi fundada em 15 de agosto de 1968. Este ano completa 56 anos. A paróquia foi erguida no bairro Parque Santo Antônio, com o esforço e a dedicação de moradores, que precisavam se deslocar de suas casas para os outros bairros vizinhos para poder frequentar a Igreja Católica. As reuniões para tratar da construção da igreja ocorriam na casa destes moradores, que conseguiram ver no local a colocação da pedra fundamental. Atualmente, a paróquia Santo Antônio do Parque, como é conhecida, desempenha inúmeras atividades com o apoio de agentes de diversas pastorais de serviço. A comunidade é forte e atuante. Se envolve em todas as atividades da paróquia. Hoje, vamos conhecer a história da Mariana. A Mariana cuida dos cerimoniários e dos coroinhas.
história de fé começou desde pequena, por influência da minha mãe e da minha família. Sempre fui da igreja católica, fui batizada e todos os domingos, desde pequenininha, eu ia à missa. Quando eu tinha por volta dos meus 9 anos, o padre anunciou que teria inscrições para novos coroinhas cerimoniários. E eu lembro como se fosse hoje, minha mãe falou, você tem certeza que você quer? É uma responsabilidade muito grande. Aí eu falei, mãe, eu quero. E eu ainda estava na catequese. E eu, com essa decisão, no final da missa, a gente fez a minha inscrição. E a partir daí começou a formação e tudo mais. Depois, eu queria muito ser cerimoniária, que todo mundo que é coroinha tem um sonho de virar cerimoniária. E aí abriu inscrições e eu já tinha idade. Fui fazer o curso de cerimoniárias, virei cerimoniária. Depois de 2, 3 anos como cerimoniária, eu fui convidada para coordenar o Ministério de Coroinhas e Cerimoniárias. Eu coordeno o Ministério de Coroinhas e Cerimoniárias junto com a Maria. E ela chegou num momento muito difícil, que foi quando a gente perdeu uma ente muito querida daqui da paróquia. E no meio de todo o desespero, da perda, ela estava para estruturar. Graças a Deus a gente deu super bem no ministério, a gente tem muitos planos. Ela é uma grande parceira para mim, e ela também mantém dentro da coordenação. Às vezes quando eu dou uma estressada, ela, calma, tá tudo bem, e vice-versa. A gente sempre está passando segurança uma para outra. Eu acho muito importante as crianças estarem servindo ao altar, porque é uma forma delas crescerem espiritualmente, Tanto elas quanto a família, porque às vezes com a influência da criança dentro da igreja, traz a família a ter esse amor, esse apego, porque a gente fala que servir ao altar é um dom. Então eu acredito que esse amor que as pessoas servem ao altar sempre traz, contagia as pessoas, principalmente a família, que é quem está mais perto. E tem uma frase de um santo que eu levo muito, que é de São Francisco de Assis, e é a seguinte: vá e pregue o evangelho, e se necessário, fale. Então eu acredito que a gente aqui em cima do altar é algo que as pessoas, muito visual, a gente sempre está em dinâmica com o padre, ajudando as pessoas, então eu acho que é uma forma de testemunho. E acredite. Maravilha, Vanessa, parabéns, Deus abençoe você. Olha, a gente estava nessa conversa aqui, o nosso querido Everaldo deu um exemplo aqui, muito legal. Everaldo, conta para nós o que você estava dizendo aqui. O que quando você ouviu o Paulo Maluf falando sobre o cinto e tudo mais. Foi no programa Roda Viva da Cultura em 85, 86. E os repórteres questionavam ele porque ele era muito autoritário de querer que as pessoas usassem cinto. E ele falou, vai evitar acidente com morte, você está preso. Mas cigarro dentro de restaurante. Ele falou, tá bom, você quer que está jantando com a sua esposa e o garçom com cigarro na boca? E aí, o que você vai fazer? Não pode fumar. Isso em 1985. 85 para 86. Tá vendo, gente? São coisas que era inadmissível, ou seja, parecia, por munícipe, era um incômodo, mas que, na verdade, era uma lei que estava... Hoje, ninguém mais admite estar comendo num restaurante e a pessoa do lado fumando um cigarro. Ou você entrar num carro sem usar o cinto de segurança. São esses exemplos e são essas atitudes que próprias de vereadores. Exato. Tudo isso que a gente aprovou na Câmara, aprovaram na Câmara à época. Então, só para mostrar a importância do vereador. E também, Dunga, você estava falando aqui da política. Eu sempre faço o paralelo da política. Eu não gosto de política. Mas se for casado, se não fizer política, você não dorme no mesmo lugar com a esposa, mas nem por decreto. Então é isso que a gente compara aí a política. A gente faz política desde a hora que abre o olho, logo quando a gente acorda. E essa capacidade de a gente olhar para uma mesma situação, ter vários pontos de vista diferentes, e a somatória desses pontos de vista dá a visão completa de uma determinada dor da sociedade, E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque é justamente essa vereança, esse cuidado que um vereador deve ter. Maravilha, gente. A gente vai dar um pequeno intervalo. Essa conversa
é muito boa e a gente quer continuar com você, porque afinal de contas entender a complexidade de uma cidade como São Paulo é também entender a sua cidade. Talvez você esteja em João Pessoa, em Recife, talvez numa pequena cidade do interior, e a gente precisa valorizar. É claro que quando a gente fala valorizar, entendendo a complexidade de tudo isso, a gente acaba fazendo boas escolhas, tá bom? Vamos lá, tenha fé, porque realmente, tendo fé, a coisa fica menos difícil. Vou cantar perto da banda essa coisa. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, né? No fim, tudo dá certo. Ah, não deu certo ainda. Calma, que não chegou o fim. Vai dar certo sim, acredite em mim. As portas vão se abrir e Deus vai mostrar a qualquer momento o fim do sofrimento. Um milagre em sua vida surgirá, a vitória chegando. Sua vida Ele está transformando. Tenha fé, não duvide. O impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, acredite. Deus começa a receber o seu clamor. Deus começa a receber o seu clamor. Vai dar certo, sim. Acredite em mim. As portas vão se abrir e Deus vai mostrar a qualquer momento o fim do sofrimento. Um milagre em sua vida surgirá, a vitória está chegando. Sua vida Ele está transformando. Tenha fé, não duvide. O impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, acredite. Deus começa a receber o seu clamor. Acredite, não duvide. Sabe por quê, meu irmão? O impossível é possível ao Senhor. Vem com a gente, vem com a gente. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, Ele te chamou. Da glória a Deus. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, Ele te chamou. Da glória a Deus. Cada um tem seu chamado. No coração de Deus você está.
sua vida ele transformou. Agora, meu irmão, é só cantar. Canta, vem com a gente, vai. Ei, alô, você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Da glória a Deus. Coragem, irmão, ele te chamou. Da glória a Deus. Pode dançar se você quiser, hein? Vem com a gente, vem com a gente. Revelar sua visão, ele renovou. Agora, meu irmão, é só cantar. Canta com a gente, vamos lá. Ei, alô, você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Da glória a Deus. Ei, alô, você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Da glória a Deus. Com vocês, banda, vamos lá. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, né? Vamos continuar essa conversa bacana aqui. E eu estava falando com o Fabrício sobre esse desafio, Fabrício. Rodrigo, São Paulo... Né? Ah, Fabrício! Fabrício, você me deve uma, hein? Eu confundi agora, rapaz. Gente, Fabrício Cobra é um cara sensacional. Quero ter os dois aqui com a gente. Hoje aqui comigo o Rodrigo Goulart. Olha que você foi um pedido meu aqui para o programa. Rodrigo, São Paulo pulsa, né? São Paulo, ele parece que tem vida própria, né? Ela vai crescendo, ela vai expandindo. Como é que é isso? Como é que é esse desafio de você pensar esse plano diretor que parece que ele se atualiza de década em década? Por exemplo, levar essa expansão de mais casas, mais lugares para morar, mas ao mesmo tempo ir acompanhando isso com educação, com segurança, mobilidade. Como é que fecha essa matemática aí? Bom, é muito atual esse assunto, né? Quem nos assiste com certeza deve ter visto, principalmente no último ano. A gente ainda continua com alguns resquícios dessa discussão, mas o que acontece? Nós temos o plano diretor estratégico da cidade, que é discutido a cada 15 anos. Então, em 2014, nós tivemos o plano original, que foi revisado agora no ano passado, e que já tinha na sua lei original essa previsão da revisão nesse meio tempo aí dos 15 anos. Então, estava previsto para 2020, e só agora em 2023, no primeiro semestre, nós atualizamos o plano diretor. E tem uma legislação que é acessória ao plano diretor, que é a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, é a famosa lei de zoneamento, que todo mundo conhece. O plano diretor, o que ele trata? Dá todas as diretrizes para o desenvolvimento, o planejamento urbano da cidade. Então, mostra ali o que e como você pode fazer e dá todas aquelas diretrizes de como você deve fazer.
e a lei de zoneamento, que é essa legislação que nós também revisamos no segundo semestre do ano passado, que detalha tudo isso e leva ao realmente o que cada quadra da cidade vai poder ter, a forma como poderá. Então, nós discutimos no ano passado inteiro essas duas legislações, e as duas legislações que eu tive a grata honra de ter sido relator. Então, nós discutimos em cada uma das regiões da cidade, nós tivemos quase 100 audiências públicas por todas as regiões da cidade. 100 audiências. Trazendo essa discussão com a população. Então, nós tínhamos na Câmara, na forma presencial, de forma virtual também, a possibilidade de entrar num site da Câmara e dar a sua contribuição, e também em cada uma das regiões da cidade. E eu sempre falo que nessa cidade-país nós temos muitas diferenças. Nas audiências públicas, teve uma que nós tivemos em Perus, eu sempre dou esses dois grandes exemplos. Em Perus, nós demoramos lá 2 horas e pouco para chegar, pagamos pedágio para chegar onde foi a audiência pública, que foi num céu, lá na região de Perus. E a maior demanda lá da população, o que era? Levar para lá emprego e renda. Então, a população concordava da forma como eles estavam, com grandes obras que tem lá, inclusive para a questão de transportes, tudo, mas que precisavam de emprego e renda para eles se manterem ali onde eles já moram. E a gente levando lá para o extremo sul da Zona Sul, lá no céu Vila Rubi, no Grajaú, a grande demanda lá não era emprego e renda, o pessoal queria lá habitação e regularização fundiária. Então, nessa cidade e país, nós temos muitas diferenças nas demandas da população. E coube a mim, ao relator, a trazer todas essas demandas, né? Ouvir da população e aí buscar no relatório a gente compatibilizar todas essas ideias. Então, a gente teve demanda do mercado imobiliário, demanda de vários movimentos, de várias comunidades que buscam aí a defesa do meio ambiente, o desenvolvimento de uma região, a preservação de outra. Então, nós juntamos tudo isso e trouxemos para esses relatórios muitas questões importantes. Nós demos possibilidade de incentivo a se desenvolver as regiões que ainda têm essa capacidade na cidade, aquelas que têm uma infraestrutura de transporte em todas as regiões da cidade. Demos mais incentivo, principalmente na construção da habitação de interesse social. Preservamos não só a questão do patrimônio histórico, dando incentivos para preservação, como a renovação da transferência do direito de construir, é uma contrapartida do município para quem preserva o seu patrimônio histórico bem preservado e bem restaurado. Tivemos também a preservação ao meio ambiente. Nós criamos no plano diretor 18 novos parques, ampliação de outros parques, né? O prefeito Ricardo Nunes, recentemente, depois da legislação que a gente aprovou, desapropriou um território da cidade, Douglas, só para você ter uma ideia, o equivalente a 11% da cidade de São Paulo vai ser desapropriada pela prefeitura para se tornar parque ou unidade de conservação permanente. Então, pensando exatamente nessa questão da preservação ambiental. Então, são vários os pontos que a gente tratou, mas tentando atualizar essa legislação, que era lá de 2014, o plano diretor, e de 2016, a lei de zoneamento, mas para trazer a realidade. Hoje em dia, e eu faço também essa comparação, em 2014, a gente quase não falava, só para você ter uma ideia do marco temporal, de aplicativos. Nem um aplicativo de transporte e nem esse aplicativo que todo mundo usa para pedir alimentação. Com certeza alguém utilizou um desses dois aplicativos, o pessoal que nos assiste, no dia de hoje. E em 2014 a gente nem tinha previsão disso. Então, só para ver a importância da gente atualizar uma legislação 9 anos depois. E nós, inclusive, falando de tecnologia, nós incluímos dentro do plano diretor da cidade o plano de cidades inteligentes, aí falando de eletrificação de veículos, de modernização dos prédios que sejam mais sustentáveis. Então, foram vários temas que nós tratamos nessa discussão. Uma coisa interessante aí, né? Que de 15 em 15 anos, esse plano diretor, né, de uma cidade como São Paulo, ele é revisto, né, redimensionado. Você está em qual mandato? Estou no segundo mandato. Segundo mandato. São 8 anos, então, digamos assim. 8 anos. Veja, olha a complexidade das coisas. O plano é revisto de 15 em 15, ou seja, pelo menos era necessário para um vereador entender essa dinâmica de, pelo menos, para participar efetivamente desse processo, 3 mandatos. Né? Depois de 3 mandatos,
ou já no 3º mandato, aquele vereador, ele tem uma visão, né, bem aproximada da realidade de que esse organismo vivo que é o crescimento de uma cidade. É gente chegando, é gente de todos os cantos do Brasil chegando para tentar a vida aqui, é empresa se instalando, né? É coisa produzindo, a malha asfáltica aumentando, a preservação do ambiente ainda precisa acontecer. Olha a dinâmica do crescimento e da reorganização, né? Por isso que quando um vereador, depois de 3, 4, né? Às vezes a pessoa erroneamente diz, não, mas esse cara já está aí no 5º mandato de vereador, né? Não fez nada até hoje, não é assim. Veja, ele está no 5º mandato, ele está acompanhando, né, digamos assim, 20 anos, por exemplo, o crescimento, o desenvolvimento de uma cidade. Provavelmente esse vereador que fez o trabalho de casa, que acompanhou, que vereou, que viu a dor, né, da cidade, futuramente é inevitável. Ele vai querer ser o prefeito dessa cidade. Não estou falando só de São Paulo, não. De qualquer cidade. Porque ele vereou, ele cuidou, ele viu a dor da sociedade, ele interviu, ele estudou. Agora ele tem a visão daquela cidade, ele está pronto para ser prefeito daquela cidade. E assim por diante, vai galgando. Gente, a política é uma coisa bonita quando a gente tem a visão correta, né? Por isso que ao trazer o Rodrigo, né? Fabrício vem mais tarde. Ao trazer o Rodrigo aqui é para você entender, assim como eu também estou entendendo agora, porque muita coisa que ele está dizendo agora, eu falei, pô, caramba, eu não sabia que de 15 em 15 anos é obrigado a rever tudo isso para ver para onde que a coisa está caminhando. A cidade é muito dinâmica, né? Então a gente tem que acompanhar todo esse dinamismo e atualizando o que precisa ser feito nas legislações, principalmente essas urbanísticas que tratam do desenvolvimento urbano. Vamos para o café, bolinho e teologia. Faz para mim o tema, porque nós vamos brindar um café aqui agora, Rodrigo, vem cá. Porque o Felipe hoje não está aqui no estúdio, ele está em casa, ele mandou para nós esse... Toma aqui, esse aqui é o teu. O Rodrigo, é o seguinte, tem uma mãe aqui, eu não sei se você toma café com açúcar ou sem açúcar. Não, o meu é sem açúcar. Ah, então tá bom, porque tem muita gente que vem aqui... a vida já é muito doce. A gente brinda e a gente fala assim, ó, se o cara fizer cara ruim, o cara não volta mais, porque muita gente toma café com açúcar. Se não vai estar muito quente para queimar. Faz o fundo aí pra gente, vamos lá. Olá a todos vocês que nos acompanham aqui pela Rede Vida, o canal da família. Seja bem-vindo a mais um programa Acredite, seja bem-vindo, né? Mais um programa Café, Bolinho e Teologia. Né? Quero mandar um abraço para todo mundo aí, para o pai, para o Paulinho, né? para o pessoal da banda. Você também, pai, né? Saudade de vocês. Bom demais fazer parte desse time, dessa equipe, onde todos juntos, né, trabalhamos para dar o nosso melhor para Deus e fazemos isso com fé, com carinho, na esperança, né, na certeza de que isso vai surtir um efeito muito legal. Nós levamos essa transformação, essa proximidade com a palavra de Deus para todas as pessoas que nos assistem aqui. Então, bom demais fazer parte de todo esse projeto de evangelização. Hoje nós vamos falar de algo muito interessante. Os mistérios do Evangelho de João. Para você entender, né, melhor, eu acho que o Evangelho de João é um dos livros mais belos da Bíblia. Por mais que eu seja um grande admirador de Paulo, são maravilhosas as suas cartas, né, as suas definições a respeito da missão do Cristo, como ele se comunica e responde tão bem às dúvidas das igrejas, né? Mas o Evangelho de João é como se fosse a cereja do bolo. É algo fascinante. Ele escreve e descreve a ação de Deus, a presença de Jesus no meio do seu povo, quase que como poesia. Então é interessante e é algo tão belo, tão poético, que ao longo da história nós tivemos pessoas que
tiveram dificuldades em entender, em aceitar este livro, não conseguiam entender direito como o autor e todo o seu processo, né, de redação deste livro, como que isso aconteceu, como que isso foi aceito pela igreja, como é um linguajar, né, que se diferencia dos outros 3 evangelhos. O Evangelho de João, ele vai ser o último dos evangelhos a ser produzido, né? E embora o livro de Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas sejam uma obra literária só, mas por questões de digamos assim, abordagens de assuntos, né, nós temos aí no meio dessa obra, dividindo essa obra, né, Lucas e Atos, temos o Evangelho de João. Mas é interessante o seguinte, pensa só, né, para entendermos essa complexidade do Evangelho de João. O primeiro evangelho escrito tem-se, né, por pesquisas e tal, foi o de Marcos, que foi ali por volta do ano de 65, né, é o menor dos evangelhos, e posteriormente, né, por volta ali de 80, nós teremos ali a produção do Evangelho de Mateus, né? Mais para frente, quase 90, nós temos ali a produção literária de Lucas, e bem para frente, né, entre 100, 110, alguma coisa, teremos a redação final, né, do Evangelho de João. Então você vê que existem intervalos de tempos muito grandes. Se você pega os 3 primeiros evangelhos, você vê que existe uma preocupação histórica muito grande com eles. Isso mostra um trabalho de valor incrível, dizendo datas, nome de governantes, né, o tempo que esses governantes atuaram, para poder ambientalizar, né, os futuros, né, ouvintes dessas histórias. Vamos deixar claro que durante esse tempo, né, não eram todos que tinham a capacidade de ler e escrever. Isso ainda era uma arte, né, cara, né, não era tão comum, né. Então você vê que mesmo tendo recursos que eram caros também, você ter o pergaminho, ter a tinta, era difícil. A igreja nunca dependeu, né, de Bíblia para isso. Mas é interessante que eles vão contar a sucessão de fatos, né, das missões de Jesus. Lucas vai contar, posterior à morte e ressurreição, vai falar sobre o caminhar da igreja até a chegada do Evangelho no coração do Império Romano. Porém, quando nós lemos o Evangelho de João, nós vemos que se trata de algo muito mais refinado. Isso mostra, né, um desenvolvimento cultural da igreja. Isso mostra uma preocupação maior sobre a pessoa de Cristo. Você pegar o Evangelho de João, você vê que ele é mais, vamos dizer assim, mais filosófico, mais espiritualizado. Ele centra, né, não tanto a atenção, não que ele não seja uma obra histórica, mas ele coloca toda a sua atenção na natureza, né, de Jesus, né? Não é só o evangelho do discípulo amado, mas o discípulo também apaixonado pelo mestre. Então é bonito como que ele mostra ali, sem colocar, apagando todas as dúvidas das pessoas, do tipo do Messias. Vamos pensar o seguinte: muitos esperavam um Messias guerrilheiro para libertar Israel do Império Romano. E de repente a missão de Jesus, ela acontece e não é como o povo esperava. E no Evangelho de João nós vemos isso claramente, a natureza desse Jesus, 100% homem e 100% Deus, aquele que vem do alto. O próprio Evangelho começa, né, no princípio, né, é bonito pra caramba o prólogo, né? No princípio havia o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus, por ele é que tudo começou a existir.
e sem ele nada veio à existência. Nele é que estava a vida e tudo o que veio a existir, e a vida era a luz. E a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a receberam. Então é interessante como ele começa falando dessa origem, desse Deus que se faz homem e vem interagir conosco. É bonito também o diálogo com o Nicodemos, no qual ele vai mostrar esse Messias misterioso. Esse Deus que se faz homem conversa com um dos sábios de Israel. E nessa conversa, para entender qual é a missão de Jesus, é bonito quando ele fala, né? Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu ter te dito, vós tendes de nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E é bonito que ele fala com aquele que nasceu do Espírito, não aqueles. Então é interessante que João ele coloca essa diferença, né? O Filho legítimo de Deus, aquele que é um com o Pai, aquele que vem do Pai, está aqui por obra do Espírito, por isso ele faz tudo o que nós não conseguimos fazer. Ele abre uma porta, ele carrega um peso, ele é o sacrifício perfeito, tudo o que nós não podemos fazer. E tudo isso era um mistério na cabeça das pessoas. Nós precisamos do sacramento, nós precisamos dessa luta diária, nós precisamos nos unir ao sofrimento que Jesus, né, sofreu por nós. Mas olha todo o esforço que nós temos que fazer tendo ele como referência. Paulo vai falar, né, que se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria completamente, né, inútil, só uma filosofia de vida. E ainda rondava esse mistério naquele tempo. O que é Jesus? Quem era Jesus? Por que ele foi embora? Cadê esse Messias revolucionário? Então é legal que nesse linguajar filosófico, nesse linguajar poético, muitas vezes misterioso, João revela a natureza desse Salvador. É uma bela natureza, muito profunda, mostra realmente, sem dúvida, que ele é esse Deus que vem habitar e caminhar, conversar, nos ensinar. Ele sai do Pai aqui, ele dá essa belíssima definição. Nós não sabemos como é a realidade do Pai, nós não sabemos o que acontece, né, nessa linha de pensamento, não sabemos para onde vem, nem de onde vem, nem para onde vai. E é assim que termina a história de Jesus. Sem saber qual seria todo esse trajeto que ele percorreria, ele volta, né? Aquele que nasceu do Espírito é imprevisível. Nós nos esforçamos o tempo todo, até o último suspiro da nossa vida, para acompanhá-lo, mas sem fazer ideia de fato do que é essa natureza bela, o que é a salvação. E João, de uma maneira muito poética, vai responder esses anseios da sociedade, da igreja, e fica de exemplo para nós até hoje. Então vamos seguir, né, esse Messias que se revelou para nós, esse Messias que até hoje é um grande mistério, mas quando nos aproximamos dele por meio da igreja, pelos sacramentos, em específico o sacramento da Santa Eucaristia, nós estamos um pouquinho mais perto. Nós podemos não compreender, mas a nossa natureza grita por ele, e pode ter certeza que vivendo essa disciplina, essa vida de oração, essa vida de estudo, essa vida de mortificação, um dia nós entenderemos tudo e estaremos lá com ele na glória. Deus abençoe vocês. Valeu, professor Felipe Santos. Olha só, www.professorfelipesantos.com.br, e ele está preparando algo novo para nós.
ele tem gravado, eu tenho visto isso, ele já gravou mais de 30 novas aulas. E ele vai gravar lá no meu escritório, lá na minha casa. Então eu estou percebendo os novos assuntos que ele está abordando. Professor Felipe Santos, para quem não sabe, ele é meu filho, formado em História, ele também é formado em Teologia e pós-graduado em Bíblia. Então tem muito conteúdo bacana, aguarde, tem muita coisa bacana aí. Parabéns, Felipe. Bom, uma face aqui do Rodrigo também, que talvez vocês não saibam, não conheçam, é que ele é muito próximo da igreja, né? É incrível como eu já tive a oportunidade de participar de vários eventos onde aquilo só foi possível por causa desse tipo de apoio, dessa visão de que a cultura, mas também a cultura misturada com a fé, isso leva para o povo algo muito especial. Como é que é esse seu trabalho, Rodrigo? Você é muito conhecido entre os padres, entre os bispos, principalmente ali na Diocese de Santo Amaro, né? É isso, Dunga. A gente tem uma relação muito próxima com a igreja. Eu nasci já na igreja, né? Então, essa relação muito importante para nós, né? Temos a fé, levar a evangelização, e essa é a forma que a gente tem de levar o que você falou aqui da cultura, mas com certeza sempre buscando a evangelização. É isso que a gente tem feito por toda a cidade, mas claro, que com o nosso carinho especial, Diocese de Santo Amaro. Então, a relação que a gente tem lá com todos os padres, o nosso querido bispo Dom José, o bispo auxiliar Dom Marcelo. A gente tem realmente uma grande história na igreja, mas principalmente na nossa diocese, e buscando isso, levando pessoas como você, né, Dunga, levando para tocar o coração das pessoas, para levar ainda mais pessoas através da evangelização para dentro das nossas igrejas. Então foi um trabalho muito importante, inclusive, a gente falou bastante do Bruno aqui, é importante a gente falar, né, que durante a pandemia, eu, assim como outros vereadores, levamos ao Bruno, à época prefeito, a necessidade das igrejas estarem abertas durante a pandemia. E graças a Deus, lá na Diocese de Santo Amaro, nós tivemos essa conversa, né, com o nosso bispo Dom José, mas algumas outras também acabaram tendo essa visão de continuar aberta com algumas restrições, mesmo que apenas ali a paróquia aberta para os fiéis passarem por ali no seu momento de fé, que é muito importante. A gente sabe da saúde, né, que foi muito importante, muito discutida à época da pandemia, mas com certeza muitas pessoas se apegando à fé que buscaram ali ter ainda a sua tranquilidade. Então é isso que a gente tem buscado fazer, levar a fé aí para o coração das pessoas. E estou com saudade de você, hein? Tem que ir nos eventos. Eu também. Mas é bacana, porque em todos os aspectos, né, gente, a cultura é muito importante, né? Trazer esse alento para as pessoas. Agora, quando a cultura também vem imbuída, ali, vem recheada com a fé, nós sabemos que nós temos muitos bons artistas, né? E muitos deles já passaram aqui pelo programa. E graças a Deus também com esse trabalho, com essa visão, né, de política, de igreja, de parceria, né? Muita coisa boa é levada para esse povo que precisa rezar, precisa cantar, precisa se alegrar, precisa se encher de esperança para poder vencer mais um dia na vida, né? Não queria estar na sua pele, não, porque tem muito padre vendo agora aqui que vão te ligar. Falar, também estou querendo um evento. Não, mas podem contar com a gente. Se for para levar fé e evangelizar o povo, com certeza nós estaremos à disposição. Bacana, é essa disposição que a gente espera realmente. Gente, hoje eu tive a graça, né, uma alegria de ter aqui o Rodrigo Goulart, que é um vereador no segundo mandato aqui por São Paulo, nessa capital gigante, né, com dimensões de países, como a gente citou aqui, né, maior que Portugal, bem maior que Portugal, com trabalhos, com complexidades que realmente exigem muito. Rodrigo, quero agradecer. Eu queria que você desse agora a sua palavra para o paulistano, né? E, claro, dando a palavra para o paulistano, você está falando com o Brasil todo também. Mas o que você diria para o paulistano hoje, né? No atual momento dessa cidade maravilhosa, Terra da Garoa, né? Que eu amo tanto, não moro aqui, mas venho para cá toda semana, né? E convivo também com esse trânsito maravilhoso, né? Com as oportunidades que também essa cidade oferece. O que você diria? A câmera é sua agora. Bom, Douglas, primeiro te agradecer pela oportunidade, agradecer a família Monteiro aqui também, nossos queridos amigos aqui da Rede Vida. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero voltar mais vezes, não só essa com o Fabrício, mas o recado para todos vocês que nos assistem, que a gente tenha muita fé, muita esperança, né?
em Deus e que a gente busque a cada dia fazer o melhor para a nossa sociedade. É esse o nosso papel, o papel que eu busco cumprir na Câmara Municipal de São Paulo, buscando sempre o bem comum, o bem da população, não só nesses projetos que eu relatei, projetos tão importantes para a cidade, mas o nosso trabalho do dia a dia, pensando ali naquele equipamento da educação, no equipamento da saúde, no equipamento do esporte, buscando, né, e promovendo a saúde, a mobilidade, para a gente tirar um pouquinho a pessoa ali daquela dificuldade de mobilidade, para levar ela um pouquinho mais de tempo junto à família. Então é isso que a gente tem buscado e que toda a população que tem nos assistido conte e confie no meu trabalho. Bacana demais. É bom demais a gente saber e poder, né, mostrar isso e criar uma consciência bacana e vendo a importância de uma pessoa como um vereador da sua cidade, da minha cidade, lá de Pindamonhangaba, da cidade onde você está, e de maneira especial aqui em São Paulo, a importância dessa pessoa e a importância de nós também orarmos, rezarmos, acompanharmos, cobrarmos, mas ao mesmo tempo também apoiarmos, porque sem política nós também não conseguimos fazer o nosso dia a dia acontecer. Obrigado. O convite está feito, quero uma pauta, viu, Kevin? Com ele e com o Fabrício Cobra, porque vai ser uma festa esse programa aí, porque todo mundo confunde, inclusive eu confundi hoje. Estaremos aí, acredite. Legal. Valeu, a gente sai cantando Sião e a gente volta daqui a pouquinho para a gente encerrar o programa. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Simbora, galera. Quando o Senhor reconduziu a Sião, seu povo explodiu numa só canção. Os lábios cantam, nosso Deus triunfou. Seu nome toda a igreja exaltou. O Senhor fez por nós grandes coisas, nossa sorte Ele mudou. Os que plantam sementes entre lágrimas cegarão com alegria no Senhor. Quando o Senhor reconduziu a Sião, seu povo explodiu numa só canção. Os lábios cantam, nosso Deus triunfou. Seu nome toda a igreja exaltou. Que legal, gente, bacana demais fazer esse programa com você hoje. Mas agora eu quero te convidar para dois momentos maravilhosos, né? Põe na tela aqui para mim, por favor, esse encontro dos campistas. Olha, gente, olha que bacana. Vem para a tenda, é o encontro nacional dos campistas, e esse ano já aconteceu 4 vezes lá na Canção Nova, 2 vezes em Aparecida, e esse ano nós vamos para Curitiba, tá bom? Então você de Curitiba, no Paraná, de 30/8 a 1/9, tá bom? Então de 30 de agosto, perdão, de 30 de agosto a 1º de setembro, o local vai ser no Paraná Clube, tá joia? Inscrições em breve, tá joia? Mas você, campista de todo o Brasil, você já pode se preparar. Vai ter Tiago Brado, vai ter Tony Alisson, vai ter Irmã Zélia, tá? Eudum, Gastromar Braga, Graciele. Vai ser muita. Padre Reginaldo Manzotti estará conosco também, celebrando. Padre Mário Sartori. É um encontro maravilhoso desse movimento fantástico que é o movimento dos campistas, os acampamentos. Então você já põe na sua agenda aí, de 30 de agosto a 1º
agosto, outubro, né? De 30 de agosto a 1º de outubro, setembro, desculpa aí, tá bom? 30 de agosto a 1º de setembro, Curitiba vai tremer. Vem para a tenda, Encontro Nacional dos Campistas. Mas amanhã, atenção São Lourenço, põe na tela também aqui, amanhã eu estarei junto com o Padre Fábio de Mello, aí em São Lourenço, tá legal? A partir das 19 horas, no estacionamento da Praça João Lage. Então você de São Lourenço e todas as cidades vizinhas aí, se mobilizem, tá legal? 2 shows maravilhosos, eu com a minha banda, Padre Fábio de Mello com a banda dele, a partir das 19 horas, ali no estacionamento da Praça João Lage. Vai ser assim um momento maravilhoso, a gente tem recebido muitas ligações do pessoal de São Lourenço, das cidades vizinhas. É um projeto maravilhoso. Quero agradecer a Chiara Biondini, que é deputada estadual por Minas Gerais, a deputada mais jovem do Brasil, tem 22 anos, né? E ela tem esse projeto Cantando a Vida. Nesses shows que nós estamos realizando, nós estamos falando, claro, a favor da vida, não ao aborto, não à legalização das drogas. É a música, mas também, é claro, levando esse valor maravilhoso que para nós cristãos é muito importante. Então amanhã, sábado, dia 13 de abril, nós estaremos juntos, eu e o Padre Fábio de Mello, cantando a vida nesse projeto maravilhoso. Repito, a partir das 19 horas, estacionamento da Praça João Lage, São Lourenço, Minas Gerais. Eu espero por vocês. Amanhã, tá legal? Vamos rezar? Gente, eu tenho certeza que todos nós queremos, buscamos, desejamos profundamente o bem. Mas nós somos pessoas falíveis, que cometemos erros, somos mortais. Mas na nossa sede da busca daquilo que é correto, que é certo, nós queremos fazer o bem. Mas em alguns momentos da nossa vida a gente errou. E esses erros tiveram consequências. Quando nós confessamos o nosso pecado ele é perdoado. Portanto, procure esse sacramento da reconciliação. O pecado foi perdoado. Porém, as consequências ficam. E nós precisamos, por um tempo da nossa vida, administrar as consequências do nosso erro. Porém, já na condição de alguém que foi perdoado por Deus, estamos fazendo o caminho para também sermos perdoados pelos homens. É nessa hora que nós precisamos de paciência. Sim, paciência para que os homens, ou seja, nossos amigos, nossos parentes, nosso cônjuge, os parentes mais próximos, filhos, os vizinhos, eles entendam aquele momento que nós vivíamos quando erramos. Volto a dizer, já fomos perdoados por Deus. Agora temos que ter paciência para fazermos o caminho da reconciliação com os homens. Uma vez perdoados, agora seremos reconciliados. Como quando a gente tem um corte no corpo. A cicatrização é o processo da reconciliação. É necessário paciência, sofrer as demoras de Deus, entender o momento do próximo. Também seremos perdoados por eles. E também perdoaremos pessoas que erraram conosco. O importante é nós estarmos abertos a esse processo. Perdoar não é fácil, pedir perdão também não é fácil, mas Deus nos capacita para isso. O que não podemos é viver uma vida sem pedir ou sem dar o perdão. A vida fica dura, nós ficamos endurecidos, encruados, empedrados, empedernidos. Se ajude, se abra ao perdão,
Errou? Peça perdão. Erraram com você? Perdoa. Faça o exercício. Primeiro dê o perdão e depois caminhe para que exista a reconciliação. Eu completei 60 anos recentemente e essas coisas criaram mais volume dentro de mim. Até um tempo atrás, eu queria ter a razão e levar essa razão para o resto da minha vida. Não se ganha muito com isso. Devemos ter a compaixão. Tentar entender o porquê o outro errou conosco. E também tentar entender por que nós erramos. Qual foi o momento da nossa vida onde estávamos fragilizados por algo e cometemos um erro? Onde há perdão, onde há reconciliação, ali também existe ressurreição. É o que eu desejo para você, para que a sua vida, assim como a minha vida, seja uma vida boa. Afinal de contas, nós vamos passar. Para quem já viveu 60, o cálculo é, quem sabe mais 20, quem sabe mais 25. Mas para quem já viveu 60, o que falta para completar a minha passagem por aqui nessa terra é muito pouco em relação ao que eu já vivi. Então eu não quero complicar, quero deixar uma boa história para trás. Pense nisso. Não deixe que o encruamento do seu coração te faça uma pessoa difícil de conviver. Faça a sua vida um pouco mais leve e tome a grande decisão da sua vida. Decida-se ser feliz. Bom, o resto agora é entre você e Deus. Deus abençoe você. Até a semana que vem, se Deus quiser. Canta conosco essa canção. Encerramos essa sexta-feira para cima. Deus nos abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser. Essa música chama-se Solução. Tem solução para tudo. Vem comigo, vamos lá. A certeza de que Deus não te deixa esperar, a menos que Ele veja que assim possa te curar. Acalma teu coração, reza, espera a solução. A misericórdia vai trazer paz ao seu coração. Tudo que nós colocamos nas mãos e no coração de Deus em oração, tem resposta e solução. As bênçãos do Senhor a caminho agora está. Assim entenda o porquê e o motivo de esperar. A certeza de que Deus não te deixa esperar, a menos que Ele veja que assim possa te curar. Acalma teu coração, reza, espera a solução. A misericórdia vai trazer paz ao seu coração.